É uma situação que vem de muito tempo e que tem custado muitas vidas. Mas, afinal de contas, dá para resolver esse problema? Uma locomotiva como essa pesa centenas de toneladas. E quando o trem corta a cidade, alguns problemas são inevitáveis. Essas imagens foram feitas logo após a locomotiva acertar um carro que passava pela linha do trem. Foi um barulho muito forte, um estrondo muito grande, minha avó se assustou. Mais um acidente parecido. Dessa vez, um motorista de 38 anos morreu após colidir contra o trem. Esses dois são filhos do José e da Josicléia. A mãe deles foi atingida pelo trem do bairro Cajuru, em Curitiba. Reanimaram ela, tentaram trazê-la de volta. Se ela resistisse aos ferimentos, ela ia ficar com sequelas. Não é só cachorro, gato que estão atropelando, estão atropelando talvez pais e mães de família. Quantas pessoas perderam a vida aí? Bom, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral o Mauro Gil, ele que é vice-presidente do Observatório Nacional de Trânsito, que é, inclusive, a organização que criou a campanha do Maio Amarelo, né, em todo o Brasil. Uma campanha que não acontece só no Brasil, acontece, inclusive, mundo afora. Mauro, como especialista, boa tarde, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Dá para entender o que está acontecendo em Curitiba, Mauro? Boa tarde, Jason, boa tarde a todos. Na realidade, nós temos um problema crônico, que são essas linhas férreas cruzando a cidade. Para você ter uma ideia, nós temos 45 cruzamentos iguais a esse que aconteceu o acidente ontem. Então, 45 cruzamentos. 45 cruzamentos. Acidentes foram, só no mês de setembro, foram 4. Foram 4 acidentes. Então, assim, você tem uma constância nesses acidentes em função do comportamento do motorista, principalmente, né? E também por causa da sinalização que às vezes é precária em determinados locais. Está faltando sinalização, está faltando ponte, desviar o trem, carro por trincheira. O que está acontecendo? Precisa mudar o quê? Precisa mudar alguma coisa ou é o motorista que tem que mudar o seu comportamento? Na realidade, o Código de Trânsito já estabelece essa regulamentação, né? Então, o Código de Trânsito, o artigo 29, diz que o trem tem a preferência quando você tem o trilho de trem. E o artigo 212 do CTB diz que você, como motorista, você tem que parar na frente antes da passagem de nível para você poder esperar ou concluir se vem um trem ou não tem. Então, essa é uma coisa, a lei é uma coisa. O comportamento é uma outra coisa diferente. Então, as pessoas precisam entender o risco que elas correm quando elas estão nessa passagem de nível. Muitas dessas passagens de níveis têm a sinalização oficial, que é a regulamentada pelo Manual Brasileiro de Sinalização. Isso acontece. Curitiba está bem sinalizada, Mauro, ou não? Eu acho que a grande maioria está bem sinalizada. Até tem sincronia entre o sinaleiro, né, o sinal e as passagens de níveis. Isso faz parte. E o que tem que ser verificado, ou que tem que ser analisado nesse caso específico, é se o trem, quando ele estava chegando, o sinal que faz a referência que está vindo, né, o trem está vindo, se ele estava efetivamente funcionando ou não e emitindo o sinal sonoro. A nossa Thaís Travessoli também agora tem informações. Obrigado, Mauro. A Thaís tem informações agora, inclusive, do que diz aí a empresa, né, Thaís Travessoli? Isso mesmo, Jason. A gente tem aí o posicionamento das empresas, tanto a montadora como também a empresa terceirizada, né, que são os responsáveis por esses funcionários, os 14 funcionários que estavam dentro deste micro-ônibus. Primeiro, a montadora de veículos lamenta profundamente esse acidente e, em conjunto com a empresa terceirizada, presta solidariedade aos familiares das pessoas envolvidas. Já a empresa terceirizada também mandou uma nota que diz o seguinte, que quando o acidente aconteceu, tão logo eles ficaram sabendo do acidente, técnicos e também o pessoal do RH da empresa, eles vieram aqui até o local, não há mais nenhum colaborador hospitalizado e todos seguem acompanhados pelo RH. Também diz a nota que a empresa está em contato com a família dessa colaboradora que faleceu, oferecendo aí todos os suportes necessários. Jason. Observatório Nacional de Trânsito, né? O que pode dizer para as pessoas que circulam por Curitiba e região metropolitana? Como mudar isso, Mauro? As pessoas, na realidade, para mudar isso, têm que mudar o seu comportamento. Entender que eles fazem parte de um organismo que é o trânsito. E esse organismo faz com que eles sejam responsáveis por determinadas ações.
É óbvio que nós estamos num momento de pandemia, as pessoas estão com outras coisas na cabeça, mas a segurança viária é importante para que elas entendam que elas são responsáveis em determinados momentos. No caso, se o motorista ontem tivesse parado ou tentado entender o que estava acontecendo, ele poderia ter evitado o acidente. Então, é uma questão de comportamento. Então, as pessoas têm que entender a responsabilidade que elas têm nesse organismo muito grande chamado trânsito. Tá certo. Mauro Gil, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Mauro Gil, que é do Observatório Nacional de Trânsito. Muito obrigado, Mauro.